Olá, amadinhos! Esperando os livros, né, passarem para poder a gente conversar. E aí, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa, né? Comigo, professora Márcia Ramos. Trabalhamos, né, na aula o quê? 5.1 sobre, e as aulas anteriores trabalhamos sobre a questão do tipologia textual, gênero textual, tudo isso foi trabalhado. E agora, amadinho, nós vamos trabalhar textos literários e não literários, tá certo? Então, aula 6.1, como sempre, começamos com um texto. De olho na tela. Temos aqui para vocês, né, um fragmento, né, do poema de Gregório de Matos. Quem és terra, homem em terra há de tornar-te? Te lembra hoje de Deus por sua igreja, de pó te faz espelho em que se veja, a vil matéria de que quis formar-te. Então, esse trechinho aqui tem tudo a ver relacionado com a nossa temática de hoje. Vamos conhecer um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho sobre o autor Gregório de Matos, certinho? Então, Gregório de Matos Guerra, 1635 a 1695. Como um filho de senhor de engenho, Gregório de Matos pôde estudar em Portugal, para onde se mudou aos 14 anos de idade. Lá passou 32 anos, prósperos e tranquilos. Retornou ao Brasil em 1682, nomeado para funções na burocracia eclesiástica da Sé da Bahia. Durou pouco tempo no cargo, do qual foi destituído em 1683. O casamento com Maria dos Povos, a quem dedicou belíssimos sonetos, não impediu a decadência social e profissional. Foi poeta de muita habilidade, produziu bons textos, cultistas e conceptista. Então, Gregório de Matos, ele é o conhecido Boca de Inferno, né? E faz parte do nosso barroco. Belezinha? Da nossa escola literária, tá bom? Mas vamos que vamos aqui para a nossa temática, né? Aqui é a nossa árvore do conhecimento, né? Texto literário e não literário. Agora eu pergunto a vocês, quando nós falamos assim, texto literário e não literário, o que vem na sua mente? Qual é o conceito que vocês têm de texto literário e não literário? Vamos lá. Vamos puxar aqui na memória, que daí a gente ainda continua no nivelamento. Quando que o texto é literário, é considerado literário, quando o texto não é literário? Muito bem. Então, quando o texto é literário, é quando ele te dá uma possibilidade de várias interpretações. Exatamente. Nesse texto literário, você vai trabalhar com o quê? Com a semântica, com a polissemia, exatamente. Quando a gente pega uma palavra e essa palavra te amplia no horizonte, vai te abrir o leque. Estão entendendo? Então, num texto literário, você vai fazer uso da linguagem conotativa, né? A linguagem figurada, exatamente. Já no texto não literário, você já tem que ser mais objetivo, mais claro, tem que passar a informação. Tem que ser o real. Você vai fazer uso da linguagem denotativa, aquela que você encontra lá no dicionário. Todos terão a mesma interpretação, tá bom? Então, não saia daí e de olho na tela. O que é um texto literário, né? O texto literário é apresentado em uma linguagem pessoal, envolta em emoção, emprego de lirismo e valores do autor ou do ser ou objeto retratado. Como agora há pouco eu havia falado para vocês. Então, aqui nesse texto literário, vai ter uma linguagem mais o que? Subjetiva. Você tem aquela possibilidade de expressar, de externar o que você está sentindo. É o seu emocional.
Nós já trabalhamos aqui essa questão da função da linguagem. E aqui vai estar envolvida quais funções? A função poética, a função emotiva, que é a mesma que expressiva. Certinho? E vamos aqui nesse poema, né, de Manuel Bandeira, O Bicho. E vão acompanhando aqui nesse texto, O Bicho, que esse texto é um poema e você vai descobrindo, né, o que o autor quis dizer, o que o eu lírico traz em cada verso. O bicho. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava. Quando engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, o que você entende aqui? Aí ele vai fazendo, né, uso de metáfora, comparação, conforme vai avançando o texto, né? Aí você já percebe isso, vai comparar o homem com o animal, o homem no meio do lixo. Que mensagem está por trás desse poema? Certinho? Estão entendendo aí? Eu posso ter essa interpretação. E você, qual foi a sua interpretação? Pode parar neste momento, amadinho, e começar a discussão aí entre os colegas. Certinho? Então, aqui é um poema. Agora, nós temos outra imagem aqui. É uma obra de arte e vocês vão prestar atenção nesta imagem e depois você vai prestar atenção, relacionar, né? Vai fazer uma ligação a imagem com o texto que está aqui ao lado. Tá certo? A arte que vem do lixo. A indicação do documentário Lixo Extraordinário sobre a obra de Vicky Muniz ao Oscar joga luz sobre artistas brasileiros e estrangeiros que fazem renascer objetos e coisas que descartamos. Olha bem aí. O que nós temos? Nós temos aqui, ó, tá falando de lixo? Tá falando de lixo. Nós temos uma imagem aí, né? Um artista plástico que aproveita o lixo, né? Coisas que não servem mais, que foram descartadas, e faz essa obra de arte aqui que você está observando. Essa arte aqui foi feita de lixo. Mas o texto, o que diz aqui? Aí você observa o primeiro texto, que foi de Manuel Bandeira, e que agora com esse. Qual que tem a linguagem literária? A linguagem poeta? Qual que faz uso, né, da linguagem denotativa, da linguagem referencial, informativa? E aí? O primeiro texto ou este aqui? Fica assim uma reflexão. Os dois não estão falando da questão do lixo, né? O homem no meio do lixo, e aqui o homem que faz uso do lixo para virar, né, fazer uma obra de arte. Estão entendendo? Nesse segundo texto aqui, que é a arte que vem do lixo, é uma informação o quê? É uma informação objetiva e clara, tá bom? De um artista. Já na segunda, vai expressar os sentimentos, tá? É uma linguagem poética, expressiva, é uma linguagem, a primeira, do bicho lá, de Manuel Bandeira, emotiva, expressiva, subjetiva, faz uso de figuras de linguagem. Já neste, né, já não faz uso da figura de linguagem, é nula. Porque a pessoa que chegar para ler esta informação,
chegará à mesma conclusão, tá bom? E a outra não, te dá espaço, tá bom? Te dá margem para ter várias interpretações. Beleza? Então, vamos lá. O texto literário é o que manifesta uma ideia escrita em linguagem elaborada de forma a causar emoções num leitor. Tá lá o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. O texto literário deve ter uma função poética, uma função estética dentro de um estilo próprio de cada escritor. Certinho? Então, aqui você pode ter um haikai, aí vai ter uma expressão, o estilo de pessoa que gosta de escrever haikai, um soneto. Então, cada um vai buscar, né, o seu estilo, mas todos serão o quê? Literário, tá bom? Vai fazer uso da função poética, a questão da estrutura. Aqui o texto literário, olha só, as características principais é emocionar, sensibilizar. Aí nós temos aqui o que mais? Ficção, recriação da realidade. A linguagem ambígua, ou seja, a polissemia estará presente. Linguagem poética, linguagem conotativa. Essa linguagem conotativa é a linguagem figurada. Aqui vai estar presente também. Então, você não pode esquecer que o texto literário, você vai perceber a subjetividade. O que o escritor, né, está sentindo naquele momento? O que a pessoa, né, que vai ler o poema vai mexer, né, com seu sentido, com as suas emoções. Certinho? Então, característica, possui uma função estética, recorre à função poética e emotiva da linguagem. Aí já vimos sobre isso, né? A função poética, a estrutura, a emotiva é a expressiva, que vem da subjetividade. Utiliza a linguagem conotativa e polissêmica. Por que esse polissêmica? Vários sentidos, várias interpretações. Leva a uma recriação pessoal. Uma recriação pessoal. E o quê? Subjetiva, tanto aqui, amadinho, presta atenção aqui, subjetiva da realidade. Utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos, apresentados simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Também, quando você fala da questão do poema, vai ter aquela musicalidade, preparando o quê? A combinações das palavras nas questões sonoras, aí vem as rimas, a divisão silábica, né, poética, certo? Para poder ter essa musicalidade e harmonia. Aqui nós temos o quê? Né, um soneto de Camões. Nesse soneto, né, aqui tem um fragmento, você já vai perceber algumas combinações de palavras, tá? E perceba também a musicalidade. A fermosura fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda tristeza se desterra. O rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar, a branda guerra. Enfim, o que a rara natureza, com tanta variedade, nos oferece. Me está, se não te vejo magoando, sentir tudo me noja e me aborrece. Sem ti perpetuamente estou passando. Nas mores, alegria, amor, tristeza. Então, eu vou colocar umas letrinhas aqui, aí você já vai percebendo, né, as combinações. Terminei em encerra. Eu vou colocar a letra A. No segundo verso, já não tem
a terminação erra. Veio o quê? Veio castanheiros. Então, já vem outra combinação. Aí você vai procurando, né? Qual palavra vai combinando com a outra. Aí veio ribeiro. Ribeiros dá para combinar com o quê? Com castanheiros. Então, já vai ficar, tem a mesma terminação, então ficou B. Desterra, já apareceu em erra? Ótimo, então volta a letra A aqui também. Terra, já faz a combinação. Outeiros, termina em eiros, como é o Bzinho aqui. A de novo. Agora, amadinho, o que apareceu aqui? Apareceu a palavra natureza. Por enquanto não tem nada que combine com essa palavra natureza. Então, não é nem eiro, nem erra. Então, vai mudar aqui a outra rima, certo? Aí, ó, tem rara natureza nos oferece. Opa, também muda. Aí vai ser de. Aí, no caso, magoando, não tem ainda. Eita, olha só como vai mudando aqui, né? Mostra o D, mostra o E e mostra aqui o C. Viu só que vai combinando as palavras, certinho? Note que cada palavra destacada no poema possui um par que compõe uma rima sonora. Então, aquelas combinações que a gente colocou. Então, serra com desterra, castanheiro com ribeiro, né? Outeiro com derradeiro, natureza, tristeza oferece, aborrece, magoando e passando. Então, isso aqui é a rima sonora. Isso aqui vai trazer o quê? A musicalidade no poema, certinho? Todos os versos desse soneto são metrificados, ou seja, são divididos em quê? Ó, em 10 sílabas, são decassílabos, tá certo? Tem 10 sílabas poéticas. E essa divisão silábica poética é diferente da divisão silábica gramatical, tá bom? Essas observações evidenciam a presença da preocupação formal e estética por parte do autor, que conforme o quê? De caráter o quê? Literário, tá bom? Ao texto. O aspecto subjetivo, né? O que é isso? Subjetivo é o eu, é a sua emoção, a sua expressividade, tá? Essa característica de respeito ao uso do âmbito pessoal e individual da linguagem. A esfera subjetiva é caracterizada pelas emoções, sentimentos, valores e crenças do indivíduo, que torna o seu texto personalista. Então, aqui, você vai ver a presença, né, da subjetividade, marcada aqui pela voz do eu lírico, tá bom? Então, sentir tudo me enoja, me aborrece. Sentir perpetuamente estou passando nas mores, alegria, mó tristeza. Então, cadê a subjetividade? Ó, aqui, ó, estou. Lembra quando tem essa questão da subjetividade? É o eu, a linguagem emotiva ou expressiva, marcando presença aqui pela terminação, né, do pronome, a terminação verbal, ó, sempre na primeira pessoa. A primeira pessoa já diz que é subjetiva, certinho? Então, está marcada pela expressão dos afetos do eu lírico, né? Está sentindo falta de alguém, está expressando o seu sentimento, as suas emoções. O uso da conotação, né? Mensagem figurada. Então, repleta de sentido e significado oculto, estão dispostos nas entrelinhas. Então, amados, quando fala dessa questão da figura, da mensagem conotativa, você vai lembrar sempre das funções emotiva, que é expressiva, da função poética, que vai estar relacionada à estrutura do poema, à estrutura do texto, e o uso, né, frequente das figuras de linguagem. Aí, quais figuras de linguagem mais utilizadas, né, no poema? Aí você vai ver a questão da sinestesia,
que vai trabalhar as emoções, os sentidos, certo? Vai trabalhar a questão da metáfora, da comparação, da personificação. Tudo isso, aí, com personificação, sim, da prosopopeia, que vai fazer uso de elementos que terão, né, características humanas, né, seres inanimados, com características humanas, tudo presente dentro do texto literário, tá bom? Por isso que vai dar para você várias interpretações, certinho? Então, vamos ler aqui esse texto e vão acompanhando. Poema Amora de Marco Catalão. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos aceba se não trouxesse em seu corpo como uma sombra a espreitar. A memória da palavra amar. Então aqui, quando você vai lendo essa questão dele usa do doce, do amargo, doce e amargo, aí você já percebe essa questão da oposição, né? Aí a figura de linguagem presente, a antítese, tá certo? A antítese. E essa questão do corpo, faz essa comparação, a metáfora, faz uso, né? Então, aqui diz, a palavra corpo, nota-se que está se referindo ao corpo, a forma, né, da palavra amora. Então, nesse caso, o termo corpo não infere um sentido material, literal, né, como o corpo humano, mas um espaço conotativo, esse espaço figurado, né, em sentido representativo, tá bom? A forma, beleza? A estrutura. Texto literário, também nas imagens, né? Sentido conotativo, sentido figurado, né? Aqueles cujas palavras, expressões ou enunciado ganham um novo significado. Então, por isso que tem sempre essa interpretação variada, tá certo? Diversificada. Aqui, se você for analisar essa imagem aqui, cada um vai ter, dependendo do seu estado de espírito, do seu momento, haverá uma interpretação. Um vai interpretar de maneira diferente. Nenhuma interpretação aqui vai ser igual, tá bom? Nesta imagem aqui, beleza? Saindo do texto literário, chega o texto não literário, que aqui já vem logo a imagem, né? Diário de notícias, jornal, tá certo? Informação. Aqui você não vai viajar na maionese, não. Aí eu pergunto, meu Deus, o que é viajar na maionese, professora? Qual é a interpretação desse viajar? Estou fazendo uso da linguagem o quê? Literária, né? Eu estou fazendo o quê? Você não pode, né, desviar do foco. Se eu entender uma coisa, todo mundo vai entender o que eu falei, o que está escrito aqui, porque é referencial, é informativa. Vai ter a linguagem literal, do jeito como é que tem que ser. Isso na escrita de jornal, na informação. É informativo. Sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. Não pode dar margem a várias interpretações, senão vai comprometer o quê? A informação. Então, aqui você tem que ter o quê? Objetividade, tá bom? Clareza. Aqui nós temos um fragmento de uma notícia. Aqui o homem cata comida no lixo, perto de local de reunião da Rio mais 20. Ele contou que recolhe restos de carne crua para alimentar a família. Sem trabalho, ele mora nas ruas do Rio de Janeiro há 8 anos. Um homem
foi visto catando comida no lixo em frente ao prédio onde ocorria uma reunião sobre segurança alimentar da Rio+20. O flagrante foi feito bem em frente ao Centro de Convenções Sul-América, na Cidade Nova, no centro do Rio de Janeiro, durante uma reportagem para a Globo Rural, na sexta-feira 22. Como mostrou RJTV, Luciano da Silva, 26 anos, contou que há 8 anos mora nas ruas e depende dos restos de comida para sobreviver. O que ele cata no lixo serve de alimento para toda a família. Como no trabalho, ele disse que costuma pegar no lixo pedaços de carne crua e de comida pronta. O flagrante foi feito no dia em que o documento final da Rio+20 foi divulgado. Entre os temas tratados está justamente erradicação da pobreza. Então, aqui, quando fala que o homem cata no lixo, né, carne crua, resto de comida, é resto de comida mesmo. Ele não está fazendo uso da figura de linguagem. É no seu sentido literal mesmo, tá bom? Agora, aqui, mais um texto, né, não literário. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe militar foi deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart. A falta de reação do governo e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular os militares legalistas. Também não fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores em apoio ao governo. Então, aqui está um fragmento, uma notícia do golpe de 64, tá bom? E a instalação do regime militar. Então, linguagem objetiva, informativa, referenciada. Quais são as características, né, do texto não literário? O que nós temos aqui? Possui uma função utilitária e referencial, utiliza uma linguagem denotativa e clara, relatos de quê? Fatos reais, né, de forma impessoal, vai ser usada aqui a terceira pessoa, tá bom? Não utiliza o quê? As figuras de linguagem, tá bom? Ó, só linguagem, o quê? Referencial, a linguagem informativa, tá bom? Que aqui tem a função, no sentido literal da palavra mesmo. Agora aqui para vocês, né? O que é essa questão, né, da denotação? Nós vimos ali o sentido conotativo, né? Linguagem figurada. E a denotação? Ó, palavra com significação restrita, palavra com sentido comum, aquela encontrada no dicionário, palavra utilizada de modo objetivo, linguagem exata e precisa. Certo? E aqui, vamos aqui mostrar para vocês a denotação no texto. Uma sociedade extremamente organizada que não possui nenhum tipo de liderança parece impossível. Não no mundo das formigas, pertencente ao grupo de insetos sociais. Elas vivem em colônias. Dentro do ninho, as tarefas são divididas entre as castas e cada uma cumpre seu papel. A maioria das formigas em uma colônia é formada por fêmeas, reprodutoras rainhas, e não reprodutoras operárias. Essas últimas fazem um trabalho pesado, constroem o ninho, coletam comida, limpam, alimentam machos, larvas e, em alguns casos, a rainha protege um formigueiro. Então, aqui, ó, se eu pegasse aqui a palavra formiga para vocês. Aqui, formiga, está no sentido real, o inseto mesmo. Mas se eu coloco aqui para vocês, Janaína é uma formiga. A Janaína come como uma formiga. Gosta de bolo como formiga. Então, essa questão aí, está fazendo a comparação, que a formiga é o quê? Se você deixa qualquer farelo, ela deixa tudo limpo, ela vai carregando, não é mesmo?
Então, que ela é trabalhadeira, que ela não desperdiça, né, a comida, gosta de doce. Estão entendendo? Quando eu falo assim, quando eu faço a comparação com a Janaína com formiga, tá no sentido que figurado, conotativo. Mas a formiga que está escrita aqui no texto é a formiga, o inseto, no sentido literal. Tá bom? Dando sequência, então, continuando. Qual a diferença, né? Qual a diferença entre um texto literário e um texto não literário? Observe aqui, o literário, você vai ter a ênfase na expressão, linguagem conotativa, que é a mesma, figurada. A linguagem é mais pessoal, é emotiva, é expressiva, presença, né, de pronomes, de verbo na primeira pessoa. Recriação da realidade, ambiguidade e recurso criativo. Agora, o não literário, o que nós temos? ênfase no conteúdo, né, centrada na mensagem, na informação, linguagem denotativa, linguagem mais impessoal, sempre usando a terceira pessoa, realidade apenas produzida, normalmente, quer dizer, não tem ambiguidade ou duplas interpretações, tá certo? Certinho aí? Então, você já percebe, né? Que a literária faz uso de linguagem figuradas, né? Várias interpretações. E a linguagem, o texto não literário, ele é objetivo, ele é claro, tá? Ele é informativo, tá bom? Não vai ter uso de figura de linguagem. Então, para colocar, para ver se você está entendendo mesmo, vamos praticar de olho na tela. Aqui. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. E é visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei como que estou escrevendo na hora mesma em que eu sou lido. Só no início pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Então, aqui é um fragmento, né, do livro, né, da obra de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Então, nós temos aqui, o fragmento apresenta uma abordagem com aspectos relacionados à composição de texto. A, não literário, por apresentar informações objetivas de um sujeito cheio de dúvidas. Não literário, por causa da carga significativa de subjetividade de um eu diante da vida. Literário, pelo predomínio de uma linguagem concisa e denotativa, com o objetivo de expressar o sentimento do eu lírico. Literário, partindo de uma reflexão existencial por meio de fluxo da consciência de um sujeito em crise. Então, amados, A, B, C, D ou E. Então, nós temos aqui, né, o texto é literário, partindo de uma reflexão existencial por meio de um fluxo da consciência de um sujeito em crise. Certinho? Tá aqui somente para exercitar um pouquinho, para vocês. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão, tá certo? E até daqui a pouco.